Você já disse que é antiliberal, o que eu fico até Uhum, satisfeito, porque uhum, historicamente os conservadores foram antiliberais na enorme maioria do tempo. Desde que o movimento conservador existe desde a Revolução Francesa, né? Se a gente uhum, entender conservador nesse sentido. Mais recentemente, com a consolidação do capitalismo e tudo, uhum, agora os conservadores todos se transformaram em liberais. Mas a uhum, minha pergunta ela é mais específica. uhum, Eu queria ver o que você pensa se você está dentro dessa jogada. O movimento conservador, que eu não sei se uhum, você se considera conservador, ele tem uma característica curiosa. Eles atacavam os chamados progressistas e liberais porque eles passavam a cultuar a Idade Antiga, atacar a Idade Média e passar a defender a modernidade, na concepção tripartite do mundo. Os uhum. conservadores inverteram o signo, são os liberais republicanos de signo oposto. Eles passaram a cultuar a Idade Média, criticar o período existente e apontar para algo que seria um retorno à Idade Média. É isso que você propõe? Você propõe que seja feita uma revolução no capitalismo para a gente É, voltar para algo que tenha família como unidade básica, sobrenome, essa porcariada toda? eu acho que uma coisa muito interessante que você apontou, que é importante a gente ressaltar, não se trata, evidentemente, de voltar para a Idade Média, porque isso é impossível, né? Se trata de uma outra época, de um outro nível populacional, outro nível de desenvolvimento tecnológico, né? Mas, de fato, um dos pontos que une liberais e marxistas, socialistas, é o quê? É exatamente a demonização da Idade Média, né? E aí a gente poderia aqui, se a gente for tomar como referência para a Idade Média superproduções de Hollywood como Game of Thrones, é evidentemente que nós teremos uma concepção completamente doentia do que foi a cristandade e do que foi a Idade Média, né? Mas, felizmente, inclusive na própria historiografia esquerdista moderna, né? Esquerdista, progressista moderna, houve uma paulatina superação desses preconceitos e dessas concepções completamente anacrônicas sobre a Idade Média. Hoje se sabe de todos os pontos positivos, né, de toda a riqueza social, né, a riqueza cultural que existiu na Idade Média. Mas não se trata, obviamente, de voltar à Idade Média. Eu vou tentar ser um pouco mais específico, né? Em termos do que eu proponho hoje, né, do que é a minha concepção positiva de realidade, é que a sociedade, as estruturas primárias da sociedade devem voltar a ser preponderantes. O que quer dizer isso? Que tudo isso tem que começar por uma reforma do sistema financeiro, que, como você bem disse, né, está correto nisso, o dinheiro se tornou algo autônomo na nossa sociedade, né? Que tem um poder ali de determinar a vida das pessoas, né? De criar um poder aquisitivo que não tem nenhum lastro no trabalho, que não tem nenhum lastro em produtividade nenhuma, e com isso determina os rumos da sociedade, cria estruturas corporativas, por exemplo, os grandes fundos de investimento como a BlackRock, como a Vanguard, né, do lado dos Estados Unidos, são o quê? Né? É o saque que os banqueiros fizeram nos últimos 500 anos através dos seus ciclos de bolhas. Quando você gera uma grande crise financeira, o que os bancos fazem? Eles executam os contratos de dívida, absorvem os melhores ativos da economia nas suas estruturas corporativas e empresariais, e hoje você tem aí fundos de investimento que quase todos os ativos que importam no mundo estão nas mãos desses grandes fundos de investimento. Então, eu acredito que isso é uma coisa que já está dada, só pode começar a ser revertida com uma grande reforma financeira que vai acabar com esse poder dos bancos modernos e retornar esse poder, né, financeiro, monetário para as mãos da sociedade. A gente pode discutir quais são as medidas práticas que podem ser tomadas nesse sentido. E eu acredito que isso acontecendo, né, a própria necessidade do Estado gigantesco moderno que tem que resolver problemas sociais que antes eram resolvidos pelas comunidades, né, vai começar a se retrair essa necessidade de um Estado extremamente burocratizado também. Então, na minha concepção de mundo, óbvio, não se trata de um retorno à Idade Média, mas sim de um retorno às estruturas primárias da sociedade. Tudo aquilo que foi tirado
da família, das comunidades que crescem em torno da família, tem que ser retornado tanto do mercado quanto do Estado de volta para essas estruturas primárias. E para mim nada vai começar se não houver uma reforma do sistema financeiro. O cerne dos problemas modernos, seja no liberalismo, seja no socialismo, é o fato de que você desconectou o maior poder social moderno, que é o crédito, da sociedade. Você tem uma pequena elite de banqueiros que controla o sistema político através do parlamentarismo moderno e hoje planeja os rumos da humanidade através da produção de crédito, dívida e depois eu faço um comentário. Na próxima resposta eu termino o comentário. Beleza. Machado, 3 minutos sua réplica. Eu confesso que é estranho que você apresenta problemas muito grandes para a solução ser uma reforma no sistema financeiro que não fica muito claro que reforma é essa, o que a gente vai fazer, né? Você vai expropriar BlackRock e essas empresas ou não, o que exatamente vai ser feito. Mas eu acho que tem um problema na sua visão. Primeiro, só uns parênteses rápidos aqui. Bem, no marxismo não há demonização nenhuma da Idade Média. O marxismo dedica a crítica do capitalismo. Por exemplo, Marx há dezenas de páginas onde ele mostra aspectos em que naquele aspecto a Idade Média era superior ao capitalismo. Existe. Assim como em muitos outros não. Né? Então não há se tem uma coisa que Marx ataca é, por um lado, a caricatura das sociedades mais antigas, mas também o culto das sociedades mais antigas. Então não há esse tipo de coisa, e nem da tradição marxista. Na verdade, historiadores medievalistas renomados, vários deles são muito influenciados pelo marxismo. Chris Wickham, vários outros que tem por aí, historiadores respeitados por fora do âmbito do marxismo, né? Agora, os liberais, sim. Eles é que tinham essa visão de progresso, essa ideia da idade do ouro, da idade obscura e as luzes que vão retomar aquela idade do ouro. E os conservadores fizeram a mesma coisa. Hoje o conservadorismo brasileiro, eu acho engraçadíssimo quando eu vejo vários vídeos, né? É uma verdadeira aula de culto à Idade Média. Não é que eles dizem que não tem defeito, né? Mas é sempre a referência, sabe? É sempre a referência. Igual para os liberais, a referência era Grécia, que começou na arte ali no início, com Gilbert, toda uma turma, né? O problema que eu vejo, para terminar, eu tenho 1 minuto e meio ainda, Murilo, é que acho que você não vê que o sistema financeiro está entrelaçado ao restante todo. Não é só o sistema financeiro. Vou dar um exemplo. Está toda a discussão aqui da bolha das Big Techs. A bolha das Big Techs, se vai explodir, se não vai, etc. Acontece que as Big Techs estão tão sobrevalorizadas porque a única forma que tem de você valorizar o capital, e isso o capitalismo é assim, é baseado no valor que ele vai produzir no futuro. Porque você não vai comprar um capital baseado no que ele produziu no passado, mas baseado no que ele vai produzir no futuro, que é quando você vai receber esse rendimento. Como são empresas que estão em expansão acelerada, você não sabe até quando elas vão expandir. Qual que é o potencial que ela tem de expansão? Pode ser que elas cresçam 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, pode ser que seja 2, pode ser que estagnem no mês que vem. Então elas estão todas valorizadas. Isso vai se refletir onde? No mercado financeiro, porque as ações delas então estão todas lá em cima. Agora veja como as coisas estão concatenadas. O que vai dizer se essas empresas vão valorizar 5, 10, 20, 30 vezes? Vai ser a capacidade delas de efetivamente expandir no seu processo de produção e consumo tantas vezes como se especula hoje que elas vão crescer. Tanto é que estão valendo 3 trilhões, 4 trilhões as ações de alguma dessas empresas. Então essas coisas estão conectadas. Se a gente não conectar o sistema financeiro, hoje o sistema produtivo é financiarizado. Você pode até separar hoje pequeno e médio capital do grande capital, mas o grande capital, que é o que controla aí 80%, 90% do que nós consumimos, de maneira direta ou indireta, é tudo financiarizado, não é só o banco. Então isso é o capitalismo inteiro, é você falar uma reforma financeira sem determinar muito bem o que é.